Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Hoje eu recebi um vídeo, né, que chegou até o meu conhecimento. Eu achei muito interessante e vim compartilhar com vocês. Este vídeo, ele acrescentou fé ao meu coração. Então eu quero compartilhar com vocês que estão aí desanimados, achando que as coisas não têm jeito, mas tem sim, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Pessoal, espero que esse vídeo sirva de alguma forma para vocês, que este vídeo venha virar alguma chavinha aí dentro de vocês. Que Deus abençoe a todos e assistam o vídeo até o final. O Deus de resgate, através de mim, através desse canal, já está entrando dentro da sua casa. Meu nome é Sandra, eu moro aqui na cidade de Boituva. Eu vim de uma família bastante carente, de uma família muito pobre. Meu pai era alcoólatra, desde quando eu conheci meu pai, ele vivia no vício do alcoolismo. Dentro daquela casa onde residia eu, meu pai e a minha mãe, existiam muitas brigas, muitas adversidades, porque a casa que não tem Jesus sente falta de paz. Talvez na sua casa está tendo algumas brigas, algumas discórdias. Chegou a hora, o problema não é a falta do dinheiro, o problema não é a saúde, mas é a falta de Jesus dentro da sua casa. Meu pai, a minha mãe e meu pai, eles tinham um terreiro espírita ali na cidade de Iperó. Embora nós frequentássemos esse terreiro espírita, nós tínhamos uma vida decadente, uma vida triste, uma vida sem paz. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele veio para nos dar vida e vida eterna com abundância. Meu pai acostumava agredir minha mãe costumava agredir meu pai. Eu fui uma criança que cresci sem nenhum respaldo familiar, sem nenhum respaldo direcionado como pai e com mãe. Meu pai, aos 37 anos de idade, embora sendo alcoólatra, todas as vezes que ele passava de frente de uma igreja evangélica, ele dizia assim: eu gostaria de entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Meu pai tinha apenas 37 anos, mas quando ele passava, ele ouvia os irmãos dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia. Muitas das vezes, o inimigo quer colocar alguns abatimentos em nós, impedindo que nós venhamos a glorificar a Deus. Mas enquanto você dá glória a Deus, aleluia, aqui na terra, Deus está manifestando a glória dele ali no céu. Aleluia! Eu já sinto a presença de Deus alcançando você nessa tarde. Eu já sinto a presença de Deus trabalhando na sua casa, na sua família, nessa tarde. Meu pai entra dentro da igreja e quando ele está ali na igreja, tem uma palavra. Deus usa o pastor com uma palavra dizendo assim: eis que o Senhor teu Deus está te preparando um lugar. Meu pai, com 37 anos, ele chega em casa e ele diz assim para minha mãe: olha, eu entrei numa igreja evangélica, um homem alcoólatra, espírita, agressor. Eu entrei dentro de uma igreja evangélica. Deus falou comigo. E a partir do momento em que Deus falou comigo, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe ficou furiosa. Ficou muito brava, pegou a Bíblia que estava na mão do meu pai, começou a agredi-lo com palavras de baixo escalão. Aquele homem que era acostumado a bater na minha mãe, ele não conseguia mover uma palha, as lágrimas desciam, e ele dizia assim: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande quando eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Sabe por que eu entendo? Que quando nós aceitamos Jesus de verdade, se nós éramos bravos, tornamos mansos, se nós éramos arrogantes, nós tornamos humildes. O meu pai não conseguiu agredir a minha mãe porque o Espírito Santo de Deus já estava impactando, mudando a história da vida dele. A minha mãe fala: bom, já que você quer esse Deus, eu quero que você saia dentro desta casa. Eu comecei a chorar. Vocês sabem que toda filha menina tem o pai como primeira referência, embora ele não fosse um excelente marido, mas eu posso dizer que ele foi um pai bondoso para comigo. Eu não tenho nenhuma história de traumas, de que meu pai abusou de mim, nada disso. Tenho um pai amoroso. E o meu pai, embora sendo ali um ex-alcoólatra, ele me abraça e fala: filha, descanse. Deus já me prometeu que vai me preparar um lugar. A minha mãe fala: bom, já que Deus prometeu o lugar para você, você dorme aqui hoje, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Quando foi de madrugada, lá por volta das 4 horas da manhã, a minha mãe começa a sentir um frio, um arrepio. Ela levanta, vai chamar meu pai, e quando ela grita o nome do meu pai: Gico, Gico,
o meu pai estava morto. Deus cumpriu a promessa, que já estava preparando o lugar. Quem sabe é hoje que Deus vai vir para mim, que Deus vai vir para você. Quantas das vezes nós estamos esperando vir o arrebatamento da igreja, mas meu pai foi um homem privilegiado. Anos na bebida, anos no alcoolismo, praticando feminicídio, mas quando o Espírito Santo de Deus veio para resgatá-lo, ele encontrou Jesus naquela noite, e eu tenho certeza que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai no céu. Eu e a minha mãe, nós, duas mulheres, temperamento forte. Na minha adolescência, dos meus 12 para 13 anos, eu já bebia e fumava, porque eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Às vezes nós perguntamos assim, por que meu filho tem tal temperamento? Na verdade, nós somos imitadores daquilo que nós vemos. Então eu via minha mãe beber, eu via minha mãe fumar. Minha mãe bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Nós éramos daquelas mulheres que esperavam terminar a feira para nós pegarmos o restante que sobrou da feira. Mas essa cidade chamada Boituva sempre nos amou, sempre nos acolheu, nós sempre tivemos boas amizades. Era Deus já trabalhando em nosso favor, para que nós pudéssemos ser testemunho vivo da presença do Senhor. A minha mãe, ali no terreiro espírita, ela trabalhava com invocações de espíritos malignos, ou vamos dizer, com espíritos da Umbanda. E uma menina de 6 anos, dos meus 14 anos, eu me tornei rainha de escola de samba. Eu desfilei em algumas escolas de samba aqui do interior, e com os meus 14 anos, por falta de caráter, por falta de Jesus, eu comecei a me prostituir. Dizem que por causa da prostituição, que as pessoas se prostituem por conta de dinheiro. Eu quero dizer que quando alguém chega na prostituição, são espíritos malignos que nos levam aos mais baixos escalão da desvalorização de uma mulher. Eu com 14 anos eu já usava o meu corpo para seduzir as pessoas. Em dias de cultos da igreja próximo da minha casa, eu colocava uma roupa bem escandalosa, pegava o meu rádio de pilha e ficava dançando samba na porta da igreja. Uma menina de 6 anos que conhecia a minha família, todas as vezes que ela me via daquela situação bêbada, seminua na porta da igreja, ela dizia assim: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Uma mulher de 14 anos, prostituta, alcoólatra, e uma menina de 6 anos, ela olhava para mim e dizia: ah, se tu soubesse como Jesus te ama. Aquelas pessoas que tinham um nível espiritual melhor, eles desviavam a porta, mudavam o rumo, mas aquela criança, na sua humildade, ela dizia: Jesus te ama. Sabe que eu entendo? Que para pregar a palavra não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista. O que precisa é ter um verdadeiro coração, com vontade de ganhar almas para Jesus. Essa menina um dia chega na porta da minha casa, bate palma, eu vou atender. Ela diz assim: Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja, e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já falei pro meu pastor que a minha visita é você. Como eu, uma mulher prostituta, uma mulher que catava lixo na feira, uma menina sem direção nenhuma dentro de casa, uma mãe espírita, e aquela menina lançando um desafio: a minha visita é você. Quando eu olho para aquela criança, me bate aquela revolta dentro de mim, e apesar de eu gostar daquela criança, eu digo para ela assim: sabe de uma coisa? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri com o olhar meigo de uma criança e ela diz: espera aí, que eu vou pedir pro meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila porque o pastor sabia quem eu era. O pastor sabia que eu era uma mulher ou uma adolescente com uma vida completamente torta. Eu falei: imagina, o pastor dela nunca vai deixar. Passado mais ou menos de 7 a 10 dias, aquela menina chega na porta da minha casa. Ela chega linda, porque filho de crente é lindo, né? Ela chega vestida, com Bíblia na mão, numa noite de sexta-feira. Os pais dela deixam ela na porta da minha casa e ela bate palma e diz assim: Sandrão, eu vim para ir com você na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Oh, que coisa linda. Quando aquela menina fala isso para mim, eu dou uma olhada e falo: coitada. Ela vai lá no terreiro, quando ela voltar vai ter que fazer culto de libertação para ela, porque na igreja que eu frequento, Deus não entra. Eu pego aquela menina vai comigo até a igreja.
até o centro espírita. Quando chega ali no centro espírita, aquela menina senta no primeiro banco, na primeira cadeira daquele centro. Nós entramos na cortina para trocar de roupa, para colocar os apetrechos. Quando nós abrimos a cortina, começamos a bater tabaco, começamos a riscar o ponto, começamos a cantar o hino para que viesse descer os espíritos. Nenhum espírito chega. É tentado 3 vezes e nada acontece. Até que a mãe de santo, a mãe do terreiro, ela olha para aquela menina e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. E ela diz assim: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ah, sabe o que eu estou dizendo para você nessa tarde? Você não precisa ter medo de Satanás, porque se você estiver em Cristo, o que está sobre você é maior. Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega olho gordo, sobre a tua casa não chega maldição, porque a própria palavra garante que o que está com Cristo é maior. A fé daquela menina parou o inferno. A sua fé vai parar a ação demoníaca dentro da tua casa. A tua fé vai parar a ação demoníaca na tua cidade. A tua fé vai parar a ação demoníaca no local do seu trabalho. Ei, receba nesse horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu não sei se você vai ver de manhã, se você vai ver à tarde ou se você vai ver à noite, mas o momento em que você estiver conectado nesse canal Semeando Vida, é esse momento que Deus manda entregar para você. As ações do inferno vai ser parado dentro da sua casa pelo poder da palavra. Aleluia. Eu já entendi. Quando aquela menina disse que o pastor dela tinha dito a ela que ela podia ir, que Deus ia com ela, eu entendo que quem obedece não anda sozinho. O próprio Deus anda com ele. Talvez você está dizendo: eu estou sentindo tanta solidão, eu estou tão preocupada. Se você obedece, você não anda sozinho. O próprio Deus, ele anda com você. Quando nós saímos daquele terreiro, ela dá uma risadinha para mim, ela não comenta nada sobre o terreiro, mas ela dá uma risadinha para mim e diz assim: Sandrão, eu vim na sua igreja, né? Eu quero que você vá comigo na minha. Eu confesso para você que está aí conectado que minhas pernas tremiam. Eu confesso que o medo bateu na minha alma e eu sabia que eu tinha que enfrentar uma igreja evangélica. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com as coisas espirituais, com as coisas da maldade, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais. Eu quero dizer, se você estiver na obediência em Cristo, não tem demônio que continua agindo na sua vida, porque Deus está trabalhando em seu favor. Cheguei naquela igreja, ouvi a palavra, chorei, senti a palavra, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de aceitar a Jesus naquele dia. Aceitar Jesus não, entregar a minha vida para Jesus naquele dia. A vida segue, eu continuo com aquela mesma vida medíocre, com aquela mesma vida cheia de pecado, eu e minha mãe numa vida errônea, fomos nos fortalecendo como mulher, tendo casa, tendo algumas conquistas, mas uma vida totalmente sem paz. Mas quando Deus tem plano para salvar alguém, quando Deus tem plano para salvar alguém, não tem quem possa impedir. A minha mãe fica doente. Ela acorda um dia de manhã, ela acorda com uma lesão no olho esquerdo, mão e pé. Os braços dela, o braço esquerdo e o pé começam a se arrastar, e quando nós olhamos do lado direito, tem um nódulo na cabeça dela. Fomos até o médico, fizemos algum exame, e o diagnóstico do médico foi: ela está com um tumor na cabeça. Nós começamos a chorar, o médico disse assim: olha, vocês vão ter que resolver. Se ela ficar com o tumor, ela vai morrer. Se retirar, ela pode ficar em estado vegetativo. Eu e minha mãe fomos para casa, e quando chegamos em casa, eu deixo minha mãe deitada e vou pro bar. Quando eu entro dentro do bar, eu tomo a minha primeira pinga e vem aquela palavra daquela menina dizendo: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu entrei no banheiro e fiz pela primeira vez uma oração. E a oração foi esta: Senhor, se tu me ama, cura a minha mãe. Porque se o Senhor curar a minha mãe, eu vou ser cristã e nada vai fazer eu desistir desse caminho. Quando eu chego em casa, alguém tinha levado, um pastor, ele tinha levado uma cesta básica, ou melhor, eu tinha ganho uma cesta básica, e o pastor passou e se ofereceu para levar a cesta básica até a minha casa. Ele pega aquela cesta básica e põe dentro do carro, vai embora,
E eu falo assim, olha que pastor esquisito, coloca a cesta básica dentro do carro e não me leva. E eu entendi que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele escolhe para quem ele vai abrir a porta da sua casa. Ele escolhe para quem ele vai abrir a porta do seu carro. Às vezes nós falamos assim, é o diabo, é porque nós não somos vigilantes naquilo que Deus quer fazer conosco. Aquele homem leva a cesta, aquele pastor leva a cesta até a minha casa e vai embora. Quando eu chego em casa, minha mãe começa a contar testemunho daquele pastor. A minha mãe diz assim, filha, você já observou que aquele pastor leva os filhos dele de manhã na escola? Quando a mulher dele vai sair, ele abre a porta do carro para ele entrar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o mundo está de olho em você. O mundo não está de olho no que você prega, o mundo não está de olho naquilo que você diz, mas o mundo está de olho da maneira como você vive. Você é a Bíblia ambulante de Deus. Eu tenho uma menina que diz assim, mãe, prega o evangelho. Se for necessário, use palavras. Então eu entendo que não precisa nem falar muito. O comportamento diário de um cristão faz mudar toda uma história. A minha mãe começa a contar aquela história do pastor, e quando ela termina a história, ela diz assim, pega a cesta básica, leva lá para ele. Ele morava no fundo da igreja. Eu vou até a igreja, bato palma, vem ele, vem a esposa, me recebe, e eu falo, pastor, eu vim entregar a cesta para o senhor. Quando eu vou entregar a cesta para ele, ele fala assim, Deus já tinha dito que você viria. Você pode entrar aqui, eu quero orar por você. Eu entro dentro da igreja, ele chama a esposa, chama os filhos, e eu lembro daquela oração que eles tinham feito no banheiro. Enquanto eu estou fazendo aquela oração no banheiro, o pastor está orando por mim, ele coloca a mão sobre os meus ombros, ele diz, Senhor, o Senhor ouviu a oração que a tua filha fez no banheiro. Tem lugares que nós estamos orando e achando que ninguém nos está vendo, mas a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir toda a oração. Enquanto o pastor está orando por mim, o pastor diz assim, aquela oração que ela fez, pedindo a cura da mãe, eu comecei a chorar e na mesma hora eu fui batizada com o Espírito Santo. Não, eu não sei se você está entendendo. O que Deus vai fazer na sua casa é de repente. Eu vinha vindo da bebida, da prostituição, mas a partir do momento que eu dobrei meus joelhos e falei, eu quero entregar minha vida para o Senhor, Deus olhou para mim na mesma hora, me batizou com o Espírito Santo. À noite eu já estava no culto dando glória a Deus. À noite eu já estava no culto falando com Deus. À noite eu já estava vivendo as promessas de Deus. Com 20 dias eu já estava na praça dessa cidade chamada Boituva, pregando a palavra. Com 45 dias de evangelho, o pastor falou assim, bom, já que a sua mãe não vem na igreja, minha mãe é alcoólatra, minha mãe às vezes ela bebia, ela ficava lá na porta da igreja. E lá na porta da igreja, quando nós íamos cantar, ela dizia, não canta esse hino não, bêbada, canta tal hino e tal, atrapalhando o culto. Até que um dia o pastor disse assim, ó filha, já que a sua mãe não entra dentro da igreja, a igreja vai até a sua casa. Você precisa aprender a se movimentar. Você precisa saber quem você é em Deus. Se a pessoa não vai até a igreja, vai você até ela, porque nós somos a igreja. A minha mãe recebe-nos a casa no dia desse culto. A minha mãe vem vindo com 1 litro de pinga na mão, dentro de um saco de papel. Ela chega em casa e eu falo para minha mãe, mãe, não bebe, porque as irmãs da igreja vêm vindo aqui, e se tem um povo cheiroso, é crente. Então não bebe, não fica cheirando pinga, não. A minha mãe pega aquele litro de pinga, coloca atrás do botijão de gás, e ela fala assim, eu não vou beber agora, mas depois que esse povo for embora, eu vou beber. Meu pastor vem e prega sobre a família de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas você faz parte da família de Jesus. Nós somos irmãos, somos uma única família. Aí o pastor vem e prega. Após a pregação, o pastor faz o apelo, a minha mãe não aceita Jesus como Salvador. Lembra que eu disse que a minha mãe estava com o lado esquerdo dela paralisado, os olhos caídos, ela andava arrastando. Quando o pastor sai, ela fala assim, ai, graças a Deus, já posso tomar minha pinguinha. Quando ela vai pegar o litro de pinga atrás do botijão de gás, o litro de pinga estava fechado, porém completamente vazio. Ela leva um susto e ela começa a chorar, e ela diz, filha do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Sabe o que Deus está dizendo para mim nessa tarde? Que lá na sua casa você não vai precisar falar muito, não. Lá vai chegar sinais e maravilhas. Ai, aquele alcoólatra vai ver Deus de maneira extraordinária entrar dentro daquela casa. O seu filho que passa as madrugadas na rua e você tem chorado, Deus está dizendo, não precisa ficar insistindo na palavra, porque eu vou visitar a sua casa com sinais e maravilhas. Aleluia! Você pode glorificar aí, meu querido? A minha mãe chora.
e entrega a vida para Jesus. Ela vai dormir e quando é de madrugada, Deus me acorda. Sabe o que eu aprendi? Canal Semeando Vida. Que quando nós acordamos pela madrugada, é porque Deus quer falar algo conosco. Às vezes nós acordamos pela madrugada, queremos olhar o WhatsApp, queremos comer uma bolacha, mas a verdade é Deus que está nos impulsionando, nos acordando e dizendo, eu quero falar com você. Eu levanto à noite, vou orar, e quando eu estou orando, Deus fala no meu coração. Filha, você já viu um milagre? Naquela época eu não tinha entendimento, eu tinha 45 dias de evangelho. Naquela época eu não tinha entendimento. Eu achava que milagre eram coisas extraordinárias. Hoje eu entendo que o maior milagre é o milagre da salvação. O maior milagre é quando um pecador cai em si e se arrepende. Mas eu ali, sem o meu entendimento, eu oro e falo, Deus, eu nunca vi milagre. Ele fala, então levanta, porque eu vou fazer um milagre hoje, dentro da sua casa. Eu vou até minha mãe, começo a orar pela minha mãe. A minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. Naquela crise convulsiva, a minha mãe vomita uma bola. Nessa bola, uma bola transparente. Nessa bola tem cabelo, tem gilete, tem lápis. Nessa bola tem toco de cigarro. Uma bola aquosa como uma bexiga. Eu corro, chamo o pastor. Saio de casa correndo, vou chamar o pastor vem em casa. A minha mãe está contorcendo todo, vomitando. Ele estoura aquela bola. Lembrando que eu morava bem próximo da igreja. O pastor estoura aquela bola, sai um fedor muito forte. O pastor começa a orar, minha mãe começa a se manifestar em demônios até que ela cai num sono profundo. O meu pastor diz assim para mim, filha, descansa, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Eu espero que você que está nos ouvindo, chegue libertação e salvação para a tua casa. Eu espero que você que está conectado nesse canal Semeando Vida, chegue salvação e libertação para a tua casa. Quando a minha mãe acorda no dia de manhã, aonde tinha aquele caroço atrás da orelha dela, tinha 15 pontos. Braço perfeito, perna perfeito, olho perfeito. Deus curou a minha mãe. Graças a Deus, eu pude dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós fomos caminhando, minha mãe me deixou um legado maravilhoso. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é lógico que teve um processo para chegar no propósito. Todos nós temos que passar por um processo. Nesse processo, eu fui estudar, eu não tinha nenhum estudo, eu fui fazer um Mobral. Hoje falam-se EJA, né? Fazer EJA parece até chique, né? Mas eu fui fazer Mobral, eu não tinha leitura, fui estudar. Lá já tinha abandonado os vícios, porque quando o Senhor vem, Ele transforma, Ele tira, é Ele mesmo. A palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir daquele momento eu voltei a estudar, eu e minha mãe fomos estudar. Minha mãe fez o curso técnico de auxiliar de enfermagem, começou a trabalhar no hospital. Eu ainda fui trabalhar numa empresa aqui nessa cidade, depois continuei fazendo meus estudos. Quero agradecer a famílias que eu trabalhava na época como doméstica, a família que eu trabalhava naquela casa, que ajudou eu a pagar esses estudos, que me impulsionou a continuar estudando. Tenho elas guardadas no meu coração, em oração. E quando eu terminei o curso de técnico de enfermagem, eu fui trabalhar no hospital da minha cidade, o Hospital São Luís. A partir daquele momento, Deus mudou a nossa vida. A partir daquele momento, Deus mudou a nossa história. A história de mulheres que estavam na prostituição, no vício, na macumbaria. O amor de Deus entrou de uma forma extraordinária em nossa casa. Nos trouxe conhecimento, nos trouxe libertação, nos trouxe graça. E acima de tudo, nos trouxe restauração de identidade. E Deus quer restaurar a sua identidade. É por isso que Ele disse que ainda antes que houvesse dia, Ele está dizendo, ainda antes que você nascesse, eu já tinha uma identidade proclamada, desenhada para a sua vida. Eu e minha mãe construímos pilares cristãos. Que coisa boa. Fomos movimentados pela fé, pela graça, pela plenitude. Tudo que o céu desejou a nós. Eu confesso que, embora eu tenha alguns parentes que ainda não são cristão, mas da minha casa eu tenho o privilégio de dizer que eu já tenho 2 faculdades. Estou terminando a 3ª. Por que esse orgulho? Não é nem orgulho, é agradecimento, porque o diabo roubou tanto tempo da minha vida, mas quando Deus chegou, Deus restaurou a minha vida. No ano de 2017, a minha mãe, eu chego na casa dela, ela diz assim,
Deixa eu voltar um pouquinho para trás. No ano de 2017, eu estava orando naquele culto da virada. E quando eu estava orando, minha mãe coloca a mão sobre os meus ombros e ela diz assim: filha, Deus está pedindo que você cante um louvor. Eu sou daquelas irmãs que eu canto se tiver alguém que canta bem perto de mim. Ou então só em casa. Não tem uma voz afinada, não tem essa voz leirona aí, mas não é essas coisas não. Eu falei: mãe, eu cantar? E ela falou: o hino que você cantar vai ser o hino do ano de 2017. Eu orando, Deus falou para mim assim: canta tal louvor. Eu cantei um hino que eu vou tentar tirar um pedacinho aqui, que diz assim: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovada. Se quiser levar tudo que tenho, pode levar. Quando eu termino de cantar esse louvor, o profeta levanta e diz: eu posso levar? E eu disse: Deus, se for para mim ser aprovada, pode. No ano de 2017 eu passei uma prova muito grande. Eu posso dizer que eu perdi tudo. Eu posso dizer que eu perdi todos os pilares do que é uma família. E dos meus momentos de mais angústia, o lugar meu de refúgio era a casa da minha mãe. E eu chego na casa da minha mãe olha para mim um dia, normal, com a saúde normal, ela diz assim para mim: filha, eu tenho uma novidade para contar para você. E eu disse: que novidade, mãe? Eu vou morrer. Quando eu ouço minha mãe falar aquilo, eu sou filha única. Eu falei para ela: mãe, agora é hora de pensar nisso, eu estou passando uma prova, eu estou precisando tanto de você. E ela sorriu e falou assim: olha, eu tive um sonho. E eu não deixei ela terminar aquele sonho. Quando foi no outro dia, minha mãe começa a passar mal. Nós vamos para a cidade de Sorocaba. E lá na cidade de Sorocaba, o médico dá o diagnóstico: sua mãe está com metástase. Não tem uma parte do corpo dela que não tem câncer. Não tem mais o que fazer. A minha mãe falou: filha, eu não falei pra você que eu iria morrer? Eu tive um sonho, filha. Eu estava subindo uma escada. E quando eu estava no meio da escada, eu disse assim, tinha um homem de branco à minha frente. E eu disse àquele homem de branco: eu tô cansada. Eu vou descer, vou descansar e depois eu vou cuidar da minha filha. E aquele homem de branco disse para ela: não. Para onde você vai não tem cansaço. E da sua filha cuido eu. A minha mãe me abraçou forte, eu estava chorando. A minha mãe disse para mim assim: não chora não, filha, porque você é uma escolhida. Recambachou. Elemasek bai chou de quesse. Aqui achou de canta labaçu. Às vezes nós achamos que as nossas provas é porque Deus quer nos envergonhar, mas na verdade as nossas provas é porque Deus quer manifestar a glória dele através de nós. Eu lembro minha mãe chorando no meu peito, e ela disse assim: filha, não chore, você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Você é um escolhido. Escolhido não tem escolha. Às vezes nós queremos enterrar o nosso talento, deixar o nosso chamado. Achamos que aquilo que Deus está dando para nós não temos suporte para aguentar. Mas eu preciso trazer a sua memória de que você é um escolhido, e o escolhido, ele não tem escolha. A minha mãe, ela me abraça e ela diz assim: ó, filha, carregue a sua cruz, não arraste. Sabe o que eu entendo? Que muitas das vezes nós perdemos guerras espirituais porque nós começamos a arrastar a nossa cruz. Começamos a andar de cabeça baixa, dizendo: Deus me abandonou, eu não aguento essa luta dentro de casa. Minha mãe estava dizendo: independente do que venha daqui para frente, carregue a sua cruz. Eu já quero profetizar para você que está conectado nesse canal. Eu já quero liberar uma palavra profética para você. Assim como Deus disse a Josué: esforça e tem bom ânimo, porque eu vou ser contigo todos os dias da sua vida. Assim eu quero profetizar: carrega a sua cruz, não para no meio do caminho, mas se esforça, fica animado, porque ainda que todos vão embora, Deus está contigo todos os dias da sua vida. Rebate que mirando
Ele me ande com, me ande, xiremaia, sou, deli, remácia. Aquilo que parecia que ia ser a minha destruição foi o momento onde Deus se apresentou para mim dizendo: carregue, carregue, carregue a sua cruz. Meu Deus, foram momentos tão doloridos. A solidão batendo, eu sou filha única. A solidão batendo na porta. Eu sem nenhum, na minha visão, sem nenhum refúgio humano. Eu tenho legítimo, gerado. Eu tenho um filho de 37 anos. Tenho 2 netos, um menino e uma menina. Quero agradecer ao meu filho, Jonatas, ao meu neto João Pedro, a Lara. Quero agradecer por tudo que vocês são para mim e por mim. Eu quero agradecer pelo carinho de Deus ter me dado a oportunidade disso. Eu tenho uma família. Oh, rebaste. Eu, naqueles momentos de solidão, eu ia trabalhar envergonhada, de cabeça baixa. Eu tinha um ministério, eu tinha uma casa, eu tinha uma família. Eu não vou falar que foi Satanás que tirou tudo, não. Foi o próprio Deus que tirou, porque Deus tinha sonhos maiores do que aquilo que eu podia imaginar. Quando Deus provou Jó, ele estava dizendo para Jó: aguenta, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo, mas eu aceitei o que Deus estava fazendo. Minha mãe morreu em 2017. Eu já era funcionária pública. Fui trabalhar na prefeitura. Continuei trabalhando na prefeitura. Tinha dias que eu via pessoas, né? Porque a nossa luta não é contra a carne. E às vezes eu via pessoas que riam de mim, zombavam, postavam algumas imagens no Facebook dizendo: aceita que dói menos. Eu vi traições de amigos que frequentavam a minha casa, virando a costa, levando meu nome na lama. Mas eu comecei a usar uma frase: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não desisti da fé, eu não desisti do chamado. Houve momentos que eu entrava no meu carro, eu ia chorando pregar, eu chegava no altar, limpava as lágrimas, colocava um sorriso no rosto e dizia: se Cristo comigo vai, eu irei. Quando foi no ano de 2019, no ano de 2019, Deus, Ele bradou do céu. Primeiro eu sofri uma perda material muito grande. A perda material que eu sofri não foi estando desempregado. A perda material que eu sofri não foi estando passando necessidade. Eu estava trabalhando. Fiquei com muitas dívidas por causa de rompimento de algumas alianças. Tive que arcar com essas dívidas sozinhas. E eu lembro que eu fui pregar na cidade de Mococa e o que eu tinha era um sabão IP dentro de casa, um sabão e meio litro de óleo dentro da minha casa. E Deus dizendo para mim: eu vou soprar seu nome, eu vou soprar seu nome. Eu lembro que eu tomei banho com a metade do sabão, a outra metade eu deixei na pia. E eu, de ser da pele negra, a minha pele ficava cinza, eu não tinha creme, eu passei aquele óleo de gordura no corpo e fui pregar. Quando eu cheguei ali na igreja, que eu termino de pregar, o pastor daquela igreja se levanta e diz assim: descansa o teu coração, porque a partir de hoje, o teu Criador é o teu marido. Ah, que bom que você sabe que Deus é fiel, porque Deus, Ele é fiel mesmo. Para cada dia de vergonha, Deus já escreveu para cada dia de vergonha, Deus escreveu para nós uma dupla honra. Eu saio daquele lugar, daquela igreja, e a partir daquele dia, Deus me deu carro. A partir daquele dia, nunca mais eu comprei um sabonete, um creme, um perfume. Eu ganho a ponto de eu dizer assim: marido, chega de ganhar creme, porque eu já tenho muito. Ele tem me sustentado, Ele tem me provido. Na madrugada eu estava orando, ele disse para mim: eu vou mudar a sua aparência. Por conta do sistema nervoso que eu passei e por não expressar, o meu corpo respondeu com uma alopecia nervosa. É por isso que hoje eu sou careca. Caiu todo o pelo do meu corpo. Quando eu estava usando uma peruca para disfarçar,
O meu neto disse para mim, vó, a senhora não disse que Jesus te ama? Eu falei, eu tenho certeza que Jesus me ama, meu neto. Ele disse assim, então se Jesus te ama, assuma a sua identidade. Ei, não deixa Satanás pôr complexo de inferioridade em você, não. Deus, ele te ama pelo que você é e não por aquilo que você tem. Deus não está preocupado se você é magro, se você é gordo, se você é branco, se você é preto, se você tem cabelo comprido, se você tem cabelo curto. Ele quer saber como você está dentro. É claro que para cada um ele tem uma chamada, ele tem um tipo externo, mas primeiro ele vai te limpar pro lado de dentro. Eu assumi a minha identidade. Deus foi assoprando o meu nome de uma forma, soprando o meu nome de uma forma maravilhosa. Comecei a exercer o ministério de pregador itinerante. Hoje eu faço parte da De Adorai na cidade de Tu. Eu sou membro ativa, juntamente com o pastor Winder e a pastora Anivalda Fonseca. E quando foi no ano de 2019, Deus falou para mim, agora eu vou te dar uma cadeira no Legislativo. Eu achava impossível. Uma menina que vivia catando lixo para comer. Uma menina que se prostituía para ter não, falta de caráter. Não era para ter nada, por falta de caráter. E de repente Deus fala, eu vou te dar uma cadeira no Legislativo. Eu entro numa campanha para cobrir um buraco, cobrir um espaço, porque ninguém queria sair. Como mulher e negra, tinha uma cota de representatividade. Eu entro naquele partido, começo a disputar as eleições e aí Deus cumpre a promessa. Eu sou a primeira mulher na minha cidade, Boituva, primeira mulher negra eleita, mais votada do meu partido e cristã. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Não o que eu quero, não o que eu estou dizendo para você. O mesmo Deus que fez a ferida foi o mesmo Deus que está sarando a ferida. O mesmo Deus que permitiu eu passar por vergonha é o mesmo Deus que está trazendo para a minha vida dupla honra. Eu não sei quando eu falei de resgate o que você pensou, mas eu entendo que resgate é aquele que chega de imediato, nunca chega atrasado e nem tarde. Resgate chega na hora necessária. O Deus de resgate chegou e está mudando a minha história. Eu acredito que o mesmo Deus de resgate está chegando e está mudando a sua história. Aí toma posse nessa tarde. Não é em vão que Deus me colocou nesse canal Semeando Vida para contar parte do meu testemunho, para dizer o Deus de resgate, ele está chegando na sua casa para mudar a sua história. Eu deixo duas chaves. O escolhido não tem escolha. Primeira chave é essa, você precisa ter consciência. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. A sua casa é escolhida. Você não tem escolha. Não deixa as lutas, as dores fazer você desistir daquilo que Deus projetou para a tua história. E segundo, carrega a sua cruz. Mantenha a pose, fica firme. Glorifica a Deus, prega, canta, dança, ora, jejua, evangeliza, faz a sua parte, carrega a sua cruz. Às vezes as pessoas olhavam para mim dizendo, mas olha, não é ela que está passando por isso, por aquilo. Hoje eu posso dizer que do lixo, Deus me colocou numa cadeira no Legislativo. O Deus que está mudando a minha história é o Deus que me trouxe, me impulsionou ao canal Semeando Vida, trouxe o canal Semeando Vida até a mim, para mudar a sua história. Guarde isso. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, Deus é. E não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Fique com essa palavra. Acredite e receba. Seja semeado por essa palavra. Sou daqui do interior de Boituva, São Paulo. O meu gabinete, a minha casa está de portas abertas para te receber. Porque eu termino como sempre termino. Se Cristo comigo vai, eu irei.